Veja bem, Noé não amaldiçoou a geração posterior do seu filho, ele amaldiçoou o seu filho. Porque os descendentes de Cã, por exemplo, o Egito era um país que era o celeiro do mundo na época, né? Próspero, se tornou um país muito próspero depois dessa época, claro. E vamos ver, por exemplo, a Etiópia se tornou um país importantíssimo na antiguidade, descendente também de Cã. O certo é que a Bíblia, ela ensina exatamente o contrário. Ela ensina que não se aproxime do álcool, não se aproxime da bebida embriagante, nem olhe para ela, que o ideal seria nem olhar para ela, para não sentir o desejo e acabar cedendo. É isso que a Bíblia aconselha, é isso que a Bíblia ensina. Não existe na Bíblia lugar nenhum incentivando o uso de bebida alcoólica. Tópico 2, a devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupadas com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Gênesis 19, 31, 32. Em seguida, tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos, como está em Gênesis 19, 33 a 38. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Efésios 5, 18. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Então veja que as filhas de Ló poderiam voltar a morar com seu tio Abraão e eles poderiam agora gerar aí uma família, né? Elas poderiam se casar ali e com pessoas que elas conheciam, mas de repente elas decidiram viver longe de Abraão e a intenção delas era criar um povo separado para elas. Elas seriam ali as líderes daquele povo, né? Então veja só que agiram totalmente fora do controle, totalmente fora daquilo que Deus desejava. E elas então embebedaram o pai, o Ló, e ele se deitou com uma, nem soube o que estava fazendo. Depois a outra vai e fala para a outra que fez isso, e a outra também vai e faz. Daí nasceram então 2 povos amaldiçoados, né? Então daí nasceram os povos de Moabe e Amon, 2 povos que deram trabalho terrível para o povo de Israel e povos que foram amaldiçoados por Deus. Veja só, descendentes de Ló. E de Ló com quem? Com as suas próprias filhas. Então veja que a bebida alcoólica foi usada como arma, né? Como engano, como mentira, como domínio sobre uma pessoa que já estava saindo de uma tragédia. Sodoma e Gomorra, e Pedro diz que todo dia Ló afligia sua alma por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Deus vem a Abraão, Abraão intercede por Ló, então Deus livra Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da oração de intercessão de Abraão. A esposa de Ló acaba sendo transformada numa estátua de sal por olhar para trás, por desejar voltar ao pecado, à vida de antes, né? E as suas 2 filhas, que deveriam ter aprendido essa lição, vão agora usar a bebida alcoólica para embriagar o seu pai e terem filhos com o seu próprio pai, tendo opções a seguir. Se elas estivessem lá no jardim do Éden e só tivesse ali o Ló e elas 2, tudo bem. Mas não era isso que acontecia. Elas tinham opções de ainda ter uma grande família, família abençoada por Deus. Mas decidiram embriagar, enganar seu pai. E ficaram grávidas e tiveram seus filhos. Então daí nasceram esses povos, Moabe e Amon. Então a Bíblia adverte para nós, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, então, versículo 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, né? Não devemos nos deixar dominar por algo que vai nos conduzir a estar fora do controle de Deus,
a fazer coisas que Deus não orientaria para nós fazermos. Principalmente, é claro, não se envolver com bebida alcoólica, que tira a razão, que faz a pessoa falar e fazer o que não deveria falar nem fazer. Subtópico 3, o vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente de batalha, embriagou-o e induziu-o a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida, como está em 2º livro de Samuel 11:13. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Nossas atitudes devem sempre ser dirigidas pelo Espírito Santo. Então veja só, o rei Davi queria embebedar Urias, porque já tinha adulterado com a sua esposa Batseba, ela estava grávida e ele queria que todos pensassem que o filho era do Urias. Então mandou chamá-lo na guerra, ele veio, ele embebedou e deu conselho ainda para ele ir para sua casa. Mas ele, como uma pessoa íntegra, considerou que os seus companheiros estavam lutando e ele não poderia viver aqui na vida boa onde estava. Veja só, que pessoa íntegra. Agora, quem é que ficou bêbado? Na verdade, quem estava bêbado é Davi. Queria embebedar Urias, mas quem estava bêbado era ele. Ele estava totalmente fora do controle de Deus, fora da direção de Deus. Ele estava ali debaixo de uma orientação satânica, na verdade. Olha só, a intenção dele era maligna. Ele mentiu, enganou. Então ele estava bêbado, na verdade. Aí envolvido pela bebida, aí não pela bebida alcoólica, mas envolvido pelo domínio satânico, dominado pelo pecado. Aquele que queria embebedar, ele que estava bêbado. Vamos ao tópico 2, então, o vinho no ofício divino. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, advertência quanto ao uso do vinho. Subtópico 1, então, no Antigo Testamento. Em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de hin. Levítico 13:13. Aí você coloca Levítico 23:13. Corrige aí que está errada essa referência bíblica. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele deixou-nos, como está em Provérbios 21. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levítico 10, 8 a 11. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Então aí em Levítico 23:13 vai falar de uma oferta que era dada ao Senhor por causa das colheitas abundantes. Aí diz então, a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Era uma bênção desse suco de uva, não fermentado. Então poderia ser ofertado ao Senhor, junto com as suas ofertas, que eram de agradecimento, era um reconhecimento de que tudo pertencia a Deus e que as produções agrícolas, tudo aquilo ali era Deus que estava dando. Então, em reconhecimento a isso, eles vinham aí e davam a sua oferta ali no tabernáculo. Os sacerdotes recebiam, uma parte era queimada, outra parte era para o alimento dos sacerdotes, daqueles que ajudavam o trabalho do Senhor. Agora, aqueles que ministravam, aqueles que estavam ali, os sacerdotes, então, para eles era proibido terminantemente qualquer bebida alcoólica. E ali também não era oferecido bebida alcoólica, era suco de uva. E eles eram totalmente proibidos. Basta ler aí Levítico 10, de 8 em diante, você vai ver que Deus proíbe isso a Arão e seus filhos. E fala diretamente com Arão. Nem manda Moisés falar, ele fala diretamente com Arão. Então, para nós deve servir
como palavra de Deus, orientação de Deus, ordem de Deus. Nenhum cristão deve tomar bebida embriagante, nenhum tipo de bebida alcoólica. Sob o tópico 2, no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, João 2, de 1 a 11. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto a fim de simbolizar o seu sangue redentor, como está em Mateus 26, de 26 a 30. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar sua maior celebração, a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, de 23 a 32. Então veja só, aqueles que dizem que Jesus transformou água em vinho alcoólico, então veja só, você teria que dizer então que todos os convidados daquela festa já estavam bêbados, porque eles tinham bebido todo o vinho que tinha ali. Então veja só, uma análise correta ali, então, você teria que admitir que Jesus e a família ali, todos que estavam naquele casamento, estavam bebendo bebida alcoólica. Então já estavam bêbados. Inclusive Jesus, porque o vinho já tinha acabado. Outra coisa que você vai ter que admitir, que Maria tinha mandado ali orientação aos funcionários que obedecesse a Jesus e dessem bebida alcoólica para todo mundo. Você está dizendo que essa mulher, que tem um testemunho na Bíblia de uma mulher ali irrepreensível, uma mulher que ela foi escolhida por Deus para dela nascer Jesus, você está dizendo que esta mulher estava aconselhando a todos a se embriagarem, a tomarem bebida que os tornaria bêbados. Veja só o que você está afirmando quando você fala isso aí. Você estaria também dizendo que Jesus estaria desobedecendo a seu Pai, Deus, que proibiu que as pessoas se embriagassem. Olha só. Então, quando a pessoa vai falar que Jesus transformou aquela água em vinho embriagante, a pessoa está ofendendo a Deus. Tome cuidado com essas coisas. Então, Jesus não seria irresponsável de desobedecer a Deus e fazer com que as pessoas se embebedassem, se tornassem aí embriagados, bêbados, começassem a fazer coisa que não devia, falar coisa que não devia, nada disso. Jesus era dominado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Então tome cuidado com isso. Então quando Jesus também fala que a Santa Ceia deveria ser celebrada, a Páscoa, a última Páscoa Jesus celebrou, e a partir daí vai instituir a Santa Ceia. Então começa a primeira Santa Ceia. Então a partir daí, quem é cristão deve entender claramente isso. Acabou a Páscoa aí, eles celebraram a última Páscoa, e Jesus, depois de celebrar a última Páscoa, ele começa a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia. E ele diz, a partir de agora, vocês vão celebrar então essa Santa Ceia. Paulo explica isso, lá nos Evangelhos explica isso. Então, vejam só, a partir daí, nós vamos celebrar a Santa Ceia, vamos lembrar do passado, quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós, nos salvou. Vamos lembrar de Jesus morrendo na cruz por nós, derramando o seu sangue precioso. Vamos lembrar de quantos socos, pontapés, coroa de espinho, furar o lado dele, furar as mãos, os pés, o sofrimento dele por nós. Vamos lembrar disso. Isso passado. No presente agora nós vamos analisar a nossa situação. A Bíblia diz que nós devemos nos julgar a nós mesmos, não é julgar os outros, é a nós mesmos. Vamos analisar o que temos feito, como estamos diante de Deus, vamos pedir perdão, nos arrepender, vamos decidir combater e vencer o pecado. E isso no presente. Agora, no futuro, nós vamos, Jesus disse, olha, vocês vão esperar a minha volta para buscar vocês. Então nós vamos aguardar, nós vamos agora, nessa Santa Ceia, meditar também sobre o futuro, pensando, Jesus está voltando para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Então a Santa Ceia, você vai olhar para o passado, para o presente e para o futuro. E ali, Jesus disse que 2 elementos deveriam ser usados na Santa Ceia. O pão, representando o seu corpo, e o vinho, representando o seu sangue. E ele diz, quem não comer
a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo.